que eu vim fazer aqui hoje, gente? Vim trazer fitoativos para auxiliar a gente a passar essa fase de quarentena, de pandemia, de uma maneira mais tranquila. Pedir para colocar uma imagem aqui para vocês, só para a gente mostrar qual era a nossa expectativa dessa quarentena e qual se transformou na nossa realidade. A nossa expectativa era uma quarentena tranquila, zen, curtindo em casa com a família, momento relax. A realidade, estresse, home office, filho, cachorro, no meio da reunião e tudo mais. E o que a gente viu? Compulsão alimentar, ansiedade, estresse e um sono completamente desregulado. Por isso, a Florin trouxe aqui hoje para a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre como passar por esse momento de maneira mais tranquila. Peço para entrar aqui com a gente agora nesse momento, doutora Fernanda Drummond, nutricionista, professora e pesquisadora da UFOP. Inovador quanto esse. Nós que agradecemos a presença, doutora. Fique à vontade. Muito obrigada. E remotamente, a gente vai trazer também a doutora Patrícia Correia, farmacêutica e coordenadora do curso de farmácia da Unimap Piracicaba. Doutora Patrícia, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um evento como esse, trazendo conhecimento sobre a fitoterapia, e agradeço também a presença de todos que nos assistem nesse momento. Muito obrigada, é um prazer. Doutora Patrícia, já vou emendar, então, te fazendo uma pergunta, tá? Acabei de falar sobre o sono completamente desregulado nesse período de pandemia. Não só nesse, no dia a dia nosso, andamos muito estressados, né? Então, nosso sono acaba ficando muito desregulado. E eu estou sabendo que a Florin trouxe um super lançamento para esse momento, né? O Herbatonin. Queria muito, doutora, que a doutora explanasse um pouquinho para a gente quem é o Herbatonin. Bom, o Herbatonin realmente é um grande lançamento e que vem nessa linha de que a fitoterapia seja útil para nós aproximarmos o que estamos vivendo aí como realidade de quarentena, para nós aproximarmos isso daquilo que é a expectativa, né? Tanto da quarentena quanto da vida moderna de uma forma geral, que traz tantas desregulações sobre a nossa homeostase e sobre o nosso organismo. O Herbatonin, pessoal, é um blend, é uma reunião de 3 espécies vegetais, Medicago sativa, Oriza sativa, 3 espécies, na verdade, né? E Chlorella vulgaris. E é padronizado, isso também é uma característica muito importante dos fitoativos da Florin, é padronizado em fitomelatonina. A questão da padronização, ela é sempre importante porque a qualquer momento em que o prescritor prescrever, receitar um fitoativo padronizado, a gente vai ter sempre constância de qualidade, a gente vai ter sempre a reprodutibilidade do perfil fitoquímico. E isso é muito importante quando a gente pensa em eficácia e segurança, né? Mas, afinal de contas, o que é a fitomelatonina? A fitomelatonina é uma molécula de origem natural e exatamente igual, é uma cópia bioidêntica à melatonina endógena que cada um de nós produz. Nós produzimos melatonina na nossa glândula pineal e normalmente, fisiologicamente, ao final do dia, a gente tem um pico de secreção da melatonina para que a gente possa ser, então, conduzido a um sono restaurador. É uma molécula idêntica, pessoal, a fitomelatonina, a nossa própria melatonina. E com isso, nós temos, então, como inovação, o primeiro produto, a primeira melatonina plant-based do mercado brasileiro. E quais são as indicações, um pouco na linha disso que a Kellen trouxe para a gente, de pandemia e de contexto de vida moderna também. A melatonina, ela tem a função central de nos conduzir ao sono e de nos conduzir a um sono que seja, pessoal, que seja restaurador, que seja o nosso momento de repouso, né? O que a gente vê
com esse sono induzido pela melatonina, a nossa temperatura descendo um pouco, os batimentos cardíacos também, para que a gente tenha, assim, em suma, um período mesmo para nos restaurarmos depois de tantas atividades do dia. A melatonina faz isso e tem um detalhe importante sobre ela também, sobretudo quando a gente faz na forma de suplementação com o nosso Herbatonin. Além da questão da indução e da qualidade do sono, nós temos também um despertar desse sono com muito mais qualidade, né? Um despertar em que o indivíduo acorda e se sente apto a viver o seu dia, a realizar as suas atividades. E isso é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque é diferente, por exemplo, do que se observa com hipnóticos ansiolíticos da classe dos benzodiazepínicos, por exemplo, que as pessoas acabam utilizando com a finalidade de indução ao sono. Então, quando a pessoa acorda de manhã, ela acorda com aqueles sintomas de ressaca. O despertar é difícil. E isso é muito diferente quando nós utilizamos o Herbatonin. Não é? Ele é um hormônio, na verdade, que nós mesmos produzimos, né? Ele obedece àquilo que é fisiológico. Então, pensem também nisso, nessa vantagem de nós termos um despertar mais saudável, sem aquele efeito ressaca. E uma outra coisa que acontece também com a terapêutica convencional. Às vezes, né, depende do medicamento, ou também da suscetibilidade do indivíduo, às vezes no meio do dia ele é acometido outra vez de muita sonolência, né, depois do almoço. E a melatonina, o nosso Herbatonin, ele não tem essa característica, por ser um produto natural e por obedecer também nessa questão de ritmo circadiano e de indução ao sono saudável, de obedecer aquilo que é exatamente fisiológico. Né? É claro que nós reconhecemos a questão da melatonina como super útil e super empregada em distúrbios do sono, né? Um hormônio útil nesse tipo de distúrbio. Mas a gente precisa também fazer uma visão do organismo como um todo, né? E, na verdade, de como todos esses sistemas hormonais, todos esses sistemas fisiológicos conversam entre si. Ok, o sono é a principal indicação, mas a melatonina, ela também tem N outras aplicabilidades dentro do nosso organismo. Para começo de conversa, é um excelente antioxidante e anti-inflamatório. Nós sabemos muito bem como que essa dupla é tão importante no nosso organismo, sobretudo no manejo de doenças crônicas não transmissíveis. Então, ela é um excelente antioxidante endógeno. E, além disso, funciona também, né, fisiologicamente falando, como neuroprotetora, como supressora, né, como redutora de crescimento tumoral, interfere com o controle de outros hormônios, por exemplo, na questão da fertilidade também, crescimento ósseo. Então, acho que é importante sempre nós observarmos o organismo como um todo, para podermos observar todas essas vantagens que o Herbatonin pode trazer para nós. Mas é claro que a nossa bandeira principal aqui, na utilização desse fitoativo, é a questão do sono, não é? E também de tratarmos todos os rebatimentos negativos à saúde que a privação do sono nos traz. Tá? Então, nós estamos vivendo hoje, colegas, um período de pandemia, um período em que nós estamos estressados, com um desregule, na verdade, de vários sistemas do nosso organismo, e é claro, obviamente também, um déficit, né, nessa transmissão melatoninérgica. Por isso que é tão importante, nesse momento, a gente trabalhar com a suplementação de Herbatonin. Por tudo isso que eu coloquei para vocês, dá para a gente refletir o seguinte: esse déficit da produção de melatonina
que ocorre muito em função do estresse também, esse déficit ele acaba tendo consequências negativas no nosso organismo pela falta da própria molécula, até trabalhando aí todos esses sinais e sintomas que eu disse anteriormente. E também, é claro, um outro aspecto assim de fundamental importância, vamos raciocinar, não é? A privação de sono. Quantas consequências negativas, quantos rebatimentos e prejuízos a privação de sono nos traz. Muitas vezes, colegas, nós observamos isso, não é? Esses efeitos negativos com uma noite só mal dormida. A gente, às vezes, até demora tanto a se recuperar disso. Imaginem, num momento de pico de estresse, num momento de pico de ansiedade, né, de excesso de estimulação que a gente está vivendo a todo momento, e agora frente à pandemia, porque, na verdade, nós estamos com medo, nós estamos diante de um inimigo que é silencioso, né? Então, a privação de sono, ela traz muitos rebatimentos para a nossa vida, em diferentes sistemas. Ela pode ser geradora de doenças, né? De doenças inflamatórias, de doenças cardiovasculares, né? De problemas, de disfunções metabólicas, que são tão importantes quando a gente pensa aí num foco tão importante para nós, como é síndrome metabólica e obesidade. Então, o sono, ele é restaurador e é protetor da nossa saúde também. Então, para conversar um pouco, não é, sobre essas consequências negativas e as vantagens de Herbatonin, eu queria convidar a minha colega, a doutora Fernanda, para debater um pouco sobre isso. Agora. Muito obrigada, doutora Patrícia. Excelente explicação. Então, como você mesma disse, o sono ele tem diversas relações com o nosso metabolismo de nutrientes. E, então, muitas pessoas não sabem que tem essa relação, sequer sabem o que é um sono adequado. Então, as pessoas que dormem menos do que 5 a 6 horas por dia, isso a gente já considera uma privação do sono. Mas não é só a duração. Pessoas que dormem 7, 8, 9, até 10 horas por noite, quem consegue fazer isso, ainda mais nesse período de quarentena, já é um luxo, mas que fica acordada toda hora, que acorda toda hora, que levanta, ou que tem sonhos ou pesadelos, que tem angústias durante o sono, isso também não é um sono de qualidade. Um estudo recente mostrou que as pessoas que têm privação do sono apresentam 45% mais chance de ter sobrepeso. Então, é uma relação muito alta se a gente for pensar que é uma noite mal dormida e que não vai ter nenhum reflexo no meu metabolismo. Vai sim. O sono, ele traz diversas distúrbios no nosso metabolismo. Então, ele eleva a glicemia, eleva a insulina por uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina vai provocar uma hiperglicemia. Ele também altera os níveis nossos de HDL e LDL. Então, ele aumenta triglicérides, ele reduz HDL, a gente fica mais propenso à doença cardiovascular. E também aumenta a inflamação crônica subclínica, que também leva aí à resistência à insulina e também à diabetes, obesidade e outras comorbidades. Então, uma noite de sono bem dormida nos auxilia nesse controle. Mais ainda, o sono também interfere nos hormônios da fome e da saciedade. Então, os hormônios anorexígenos são aqueles hormônios da saciedade. Então, ela interfere na leptina, que é o hormônio secretado pelo nosso tecido adiposo, que sinaliza lá no sistema nervoso central, para o hipotálamo, que nós já estamos saciados. Então, o sono interfere nessa liberação da leptina, reduzindo a nossa sensação de saciedade. E também interfere em 2 outros hormônios importantes. A grelina, que é liberada pelo estômago, que ela sinaliza que nós estamos com fome, precisamos comer, e o neuropeptídeo Y, que também é um hormônio orexígeno, que sinaliza a vontade de comer e mais propensa a uma alimentação rica em carboidratos, a alimentos ricos em carboidratos refinados, rico em açúcares simples.
e também rica em gorduras, principalmente gordura trans e gordura saturada. Então, essa é uma alimentação que geralmente é densa energeticamente, mas tende a ser pobre em nutrientes, pobre em vitaminas e minerais. E esse excesso, essa fome desequilibrada em relação à saciedade, faz com que aconteça o quê? A pessoa tenha uma ingestão energética maior durante o dia e um gasto que ou permanece o mesmo ou até reduz. E isso leva o quê? Ao acúmulo de gordura corporal. Então, leva ao ganho de peso, e aí, sendo mais específica na nutrição, um ganho de peso, a gente está ganhando gordura corporal. Além dessa modificação, então, nesse aumento aí, da fome, muda também a qualidade e a quantidade das refeições feitas durante o dia e durante a noite. As pessoas que têm essa privação do sono tendem a alimentar depois do jantar. Então, o habitual é que nós fazemos a nossa última refeição, o jantar. Às vezes, as pessoas fazem uma ceia, uma fruta, um chá e já vai se deitar. As pessoas com privação do sono acabam fazendo uma outra refeição densamente energética após as 10 horas da noite, então 11, meia-noite, e tendem a comer muito. E aí, nisso, também dormem mal, porque isso contribui para a disrupção do nosso ciclo, no ritmo circadiano, do ciclo sono-vigília. E aí, no outro dia de manhã, acordam sem estar com fome e começam a beliscar. Então, pessoas com distúrbio do sono comem uma refeição muito densa energeticamente à noite, e durante o dia, mudam o padrão de refeições. Fazem pequenas refeições, que a gente chama de snacks, de lanches. E esses lanches também são alimentos mais palatáveis. Também são alimentos mais ricos em carboidratos simples, açúcares, carboidrato refinado e gordura. De novo, contribuindo para a obesidade e suas comorbidades. Diante desse quadro, a alteração do sono vai acabar interferindo também na nossa microbiota. Porque se eu começo a ter uma alimentação já predominante em carboidratos simples, em farinhas refinadas e gordura, eu vou acabar alimentando mais as minhas bactérias patogênicas e vou acabar reduzindo o número das minhas probióticas. Eu vou provocar uma alteração entre Bacteroidetes e Firmicutes. Com essa alteração da proporção, eu vou aumentar a proporção de bactérias Firmicutes, então eu vou ter uma disbiose intestinal. Essa disbiose complica a vida, porque ela dificulta a absorção de nutrientes, que a pessoa já está comendo pouco, porque ela está selecionando alimentos mais palatáveis, pensando numa fome imediata e não na nutrição do indivíduo como um todo. Então, já está ingerindo menos nutrientes. Aí, o intestino perde essa capacidade absortiva. Com a disbiose, ele fica mais permeável, que nós chamamos de leaky gut. E aí tem a translocação bacteriana, com LPS indo para a corrente sanguínea, LPS é lipopolissacarídeo de membrana, que está nas bactérias patogênicas. Esse LPS estimula o Toll-like receptor 4, que vai estimular uma inflamação via NF-κB. Então, a gente vai ter aí, de novo, mais uma força potencializando a inflamação crônica subclínica, então ainda dando mais propensão à obesidade e às doenças associadas. Além disso, a gente precisa pensar, como a doutora Patrícia falou, que o sono é restaurador. Aquele paciente, aquele indivíduo que faz atividade física durante o dia, musculação, que deseja ganhar massa magra, deseja aumentar a taxa metabólica basal para conseguir, então, ter uma melhora da composição corporal, se esse indivíduo não dorme bem, ele não vai ter uma boa síntese proteica. Então, ele não vai ter um adequado ganho de massa muscular. Se ele não tem esse adequado ganho de massa muscular, a taxa metabólica basal dele não aumenta, e isso também pode gerar mais fome e ele acabar também aumentando o peso, acumulando mais gordura corporal. Além dessa parte toda relacionada à nutrição, a gente também tem que pensar no paciente como um todo. Por que será que
que esse paciente está com essa dificuldade do sono. A gente tem outros fatores. Agora, na quarentena, é fácil. É possível imaginar, eu tenho filho, eu tenho casa, e eu só consigo trabalhar à noite, que é a hora que meus filhos foram dormir, e que meu marido pode ficar ali vigiando, e eu consigo sentar com silêncio e trabalhar. Mas e quando não tem a quarentena? E as pessoas com distúrbio do sono? São pessoas que às vezes chegam em casa, ainda precisam trabalhar, mexem, ficam vendo celular, tablet. Então, esse excesso de luz atrasa a liberação da melatonina e também prejudica o sono. Tem também outro problema, as pessoas que trabalham durante a noite, os plantonistas, eles também têm distúrbios no sono. E as pessoas que vivem viajando para outros países, que têm um problema com o fuso horário, jet lag, também é uma boa aplicação de Herbatonin. Além disso, a gente tem que pensar em outros fatores intimamente relacionados ao sono, como o estresse e a ansiedade. Sono, né, gente? Pois é. Tanto na parte farmacológica quanto na parte nutricional, a gente tem muito o que falar. E a doutora puxou um gatilho aqui, né? Que é mais um tema que eu comentei, que da nossa realidade atual, não só atual, acho que do mundo todo, que é a ansiedade. E para a ansiedade, a Florin também tem um ativo sensacional que a gente trouxe, é um campeão já de vendas nosso. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho na parte nutricional sobre o Ancilés. Ah, sim. Bom, para começar, muita gente acha que a ansiedade é maléfica. A ansiedade ela é benéfica porque ela nos prepara para situações desafiadoras. Então, eu tenho os meus alunos, em véspera de prova, eles ficam muito nervosos e é natural que eles queiram comer um chocolate, que eles procurem alguma comida, um alimento que vá provocar conforto para aquela situação. Então, nesse momento, a ansiedade é natural. O problema é quando a ansiedade ela fica excessiva, ela gera uma preocupação excessiva, que o indivíduo fica paralisado e não consegue resolver as tarefas do dia a dia. Então, nesse momento, a ansiedade passa a ser um problema e passa a intervir aí nas nossas funções fisiológicas. Uma excelente opção que a gente tem para modulação e controle dessa ansiedade é o Ancilés. O Ancilés é um fitoativo derivado da Scutellaria laterifólia, padronizado em 5% escutelarina, que atua nos receptores benzodiazepínicos, provocando, então, um poder sedativo e reduzindo essa ansiedade. Porque a escutelarina ela se liga aos sítios de GABA, que é o neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, a gente tem uma ajuda aí a relaxar, a controlar essa ansiedade, a responder por ela. Na nutrição, aonde é que a ansiedade, eu escuto sempre falar dela no consultório, no comer emocional. Então, a ansiedade acaba gerando um gatilho quando aquele indivíduo não está com fome, não está com vontade de comer alimentos específicos. Às vezes a gente não está com fome, mas deu uma vontade de comer um prato que a avó fazia, um chocolate, enfim, um prato especial. Então, a gente está com vontade, mas não está com fome. Agora, a gente também pode ter esse comer emocional quando o indivíduo come sem estar com vontade nenhuma de comer, come por pura recompensa. Então, essa é uma implicação da ansiedade que é muito difícil de controlar, porque é um sentimento mesmo forte para poder controlar toda a alimentação ali e mais o estresse da ansiedade. Mais ansiedade. Além da ansiedade, na nutrição, ela também perturba outros sistemas orgânicos, não é, doutora Patrícia? Exatamente. Né? A ansiedade, ela apresenta os seus próprios sintomas, né? Angústia, medo, né? Apreensão. Apreensão, muitas vezes, né, gente, por fatos, né, potencialmente lesivos que nem estão acontecendo ainda, que é aquela ansiedade antecipatória. Né? Então, ela tem os seus próprios sintomas, mas é muito importante a gente perceber também que ela se manifesta, né, ela gera no nosso organismo toda uma sinalização interna que atinge outros sintomas. Né? A estimulação simpática, por exemplo, ela vai trazer, no indivíduo ansioso, cronicamente, ela vai trazer um aumento de risco cardiovascular muito importante. Por quê?
estimulação simpática, muita adrenalina circulante, não é? Hipertensão arterial, arritmia cardíaca, como consequência dessa hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente vai percebendo aqueles sintomas, muitas vezes traduzidos como nervosismo, mas, na verdade, os nossos sistemas internos estão em sofrimento também. E não só a questão do aumento do risco cardiovascular, né? Vou citar alguns exemplos aqui que me vêm à mente nesse momento. Então, desregules dos hormônios sexuais, né? Mulheres que vão entrando em dificuldade para engravidar, é uma possibilidade. O que mais? Na reumatologia, as doenças reumáticas autoimunes, com o aumento significativo da percepção dolorosa. Então, a ansiedade, ela traz aí para a gente, né, fora a questão metabólica em si, né, ela traz muitas e muitas consequências negativas, né. E o Ancilés, né, da área lateriflora, eu vou até pegar um gancho no que a doutora Fernanda colocou, né, falando que ele é um ansiolítico que age em receptores GABA, mais especificamente, em receptores GABA-A. Né? Uma coisa que a gente sempre faz questão de trazer, né, como soluções na Flórien, são fitoativos que tenham, né, uma massa de dados científicos para que a gente possa, então, justificar essa indicação. Então, essa sinapse GABA no sistema nervoso central, GABA nada mais é que o ácido gama-aminobutírico. Essa sinapse GABA, ou este neurotransmissor, é o nosso principal neurotransmissor inibitório, né? Depressor do sistema nervoso central. Então, quanto melhor essa sinapse GABAérgica está funcionando, menos ansiosos nós estamos, né? E há estudos com a escutelária, né, com os compostos, especialmente a escutelarina, que padroniza esse extrato, com ações no receptor GABA-A. Mas aí eu chamo a atenção de vocês também para uma questão que é pilar da fitoterapia, que é a ação multi-alvo. Né? Na medicina convencional, nós temos lá um determinado composto químico e ele vai escolher um alvo do nosso organismo, e muitas vezes até com grande especificidade. Né? Então, ele vai escolher uma enzima para inibir, um receptor para antagonizar e ponto final. E a fitoterapia, ela tem um diferencial, e o Ancilés é um representante muito interessante disso, que é a ação multi-alvo. Além dessa questão de nós melhorarmos o funcionamento da sinapse GABA-A, os ativos dele também interferem, e de forma antagonista, com os receptores de serotonina, 5-HT7. São receptores de serotonina que estão dentre os mais recentes, né, que foram clonados, que foram descobertos, vamos dizer assim. E até quando a gente estava, só para vocês poderem entender um pouco, né, do quanto que a gente se esmera na questão de pesquisa e desenvolvimento, até durante o desenvolvimento do Ancilés, a escutelarina não foi escolhida por acaso para a padronização desse extrato. Ele tem, é claro, todo um fitocomplexo que colabora muito com a ação ansiolítica. Mas os estudos que foram feitos com a planta, com os diversos genes, a escutelarina foi aquela que se apresentou como o melhor ligante dos receptores de serotonina. Então, até em função disso, a gente optou por essa padronização. E essa ação com esse receptor especialmente, ela dá ao Ancilés também, à escutelária lateriflora, ela dá a ele também uma possibilidade de tratamento de distúrbios do humor. Esse fitoativo tem também um certo traço antidepressivo e até mesmo, pessoal, em consolidação da memória. Né? Acho que essa é uma consequência negativa que a gente ainda nem mencionou aqui, mas que ela é muito importante também quando a gente fala tanto em ansiedade, que é o nosso foco nesse momento,
como também em relação à privação do sono, alguma coisa que a gente já falou aqui, né? Então, a gente tem que realmente aproveitar essa dupla ação do Ancilés, né? E isso traz a ele uma efetividade, como a Kellen colocou já para nós, é um produto muito interessante e que tem, por parte da população e dos prescritores também, uma adesão significativa, né? E quando eu olho para isso, eu traduzo isso como eficácia, né? Como eficácia, como as pessoas que utilizam, os prescritores também, né? Consolidando a indicação terapêutica dele, principalmente como ansiolítico, né? E é claro que, utilizando um ansiolítico, a gente vai conseguir também melhorar sintomas de outros sistemas, né? É o que a Fernanda vem o tempo inteiro aqui conosco hoje ressaltando, né? A questão da saúde metabólica, a questão da saúde intestinal. Na verdade, todas essas coisas conversam entre si em prol da nossa homeostase, né? Então, a gente precisa, às vezes, lançar mão de tratamentos, né? E os tratamentos fitoterápicos, gente, sobretudo nessa linha de uso no sistema nervoso central, isso é uma questão que eu defendo bastante a utilização da fitoterapia, porque todos nós sabemos aqui, Brasil e mundo, do excesso de utilização de psicotrópicos da medicina convencional, não é? E com todos os efeitos colaterais e danos que eles podem trazer, né? Eu vou citar apenas um deles aqui, que é a questão de dependência. Outros, né? Descoordenação motora, amnésia, perda de memória. E quando a gente tem um fitoterápico participando desse tratamento, a gente consegue ter eficácia e consegue, sim, reduzir esses efeitos colaterais. Um parêntese, boa parte de nós, a gente se considera como pacientes ansiosos, né? Mas é muito provável que nós estejamos todos atravessando momentos de ansiedade, né? Vide a questão da pandemia. Nós estamos ansiosos. É claro que há também, né, num contraponto, há também os distúrbios da ansiedade. Quando, por exemplo, o estímulo ansiogênico, ele vai embora e a gente se mantém ainda ansioso por tempo, né? Nós estamos ansiosos à questão da pandemia, né? Agora, vamos imaginar que ela, ora, se Deus quiser, ela vai, né? Vamos imaginar que ela vai e que a gente vá se mantendo aí por 3, 6 meses. Então, aí sim pode estar sendo estabelecido um distúrbio. E o que é mais comum é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E eu sempre defendo muito que tanto na questão, né, ou principalmente nesses estados de ansiedade e também no TAG, que a gente possa, sim, aproveitar a eficácia dos terápicos até para a gente poder reduzir um pouco, Brasil e mundo, essa utilização tão desenfreada que a gente tem de psicotrópicos convencionais. Exatamente, doutora Patrícia. A gente podia falar um pouquinho também, nesse período a gente tem muita desregulação do cortisol, né? Falar rapidinho um pouquinho do Ocibest. A doutora poderia começar a falar um pouquinho, para a gente passar para a doutora Fernanda falar na parte nutricional, tudo o que acontece na parte do ciclo circadiano, né? Por favor, doutora Patrícia. Claro, excelente, né? E eu sou uma adepta e defensora sempre dos fitoativos que são adaptógenos. O Ocibest, ele também é um dos nossos últimos lançamentos, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento de estresse, esse medo do invisível, não é, que todos nós temos nesse momento, e ele é obtido a partir do Ocimum tenuiflorum, com 3 agentes padronizantes em concentrações constantes, é claro. E esse Ocimum, essa espécie, pessoal, esse Ocimum tenuiflorum, é uma espécie tradicionalmente utilizada como adaptogênica e com a sua, vamos dizer assim, raiz de utilização nos sistemas tradicionais de medicina, né? Neste caso do Ocimum, do Ocibest, ele tem a sua raiz de utilização na Ayurveda, né? E são
compostos adaptogênicos que estão presentes aqui. E qual é a definição do que seja um adaptogênico? São aqueles produtos naturais que melhoram a resistência do nosso organismo aos fatores que são geradores de estresse, né? Então, nós temos aqui uma definição ampla demais, inclusive, né? Ampla demais, mas que nós conseguimos, sim, trazer justificativas farmacodinâmicas sobre como é que esses ativos agem no nosso organismo. Durante esses períodos de estresse, gente, nós estamos com o cortisol elevadíssimo, né? Vamos dizer assim, o cortisol até em platô. É claro que o cortisol é um hormônio importantíssimo para a nossa fisiologia, né? Altamente envolvido em questões metabólicas, né? Por exemplo, a Fernanda vai daqui a pouco se aprofundar nisso para vocês. Mas ele tem um perfil de liberação do nosso organismo que é, como se diz, o perfil normal. Ele é um tipo de hormônio que nos prepara, né, para vivenciarmos as tarefas do dia. Então, em que momento que ele está mais elevado? Ele está mais elevado de manhã, quando a gente vai despertar, para que a gente possa mobilizar energia para lidarmos com esse dia, e depois, no final do dia, ele vai decaindo, né? E aí vai dando até espaço para quem levantar, dentro de uma questão fisiológica, para a melatonina, né? Exercer o seu pico, levantar e nos conduzir ao sono. Mas nas situações de estresse, nós temos, assim, uma demanda pessoal muito grande, né? A gente precisa estar, na situação de estresse, mobilizando energia constantemente para dar conta de tudo. E aí, com isso, o cortisol perde, né, aquela sua característica de secreção normal, oscilatória, em picos. E o cortisol elevado, ele tem aí uma série de sintomas que são causados e que se traduzem, né, naquilo que a gente chama genericamente de estresse. Os adaptogênicos, né, até pelo fato da definição ser bastante ampla, eles têm também mecanismos de ação, quando a gente vai ver a questão farmacodinâmica, eles têm mecanismos muito complexos, né? Mas um dos principais, aquele que é mais visível, mais emblemático, é o controle dos níveis de cortisol, né? Que é isso que o OCBEST faz muito bem. E esse controle refere-se ao eixo de produção desse hormônio, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse eixo, ele funciona em sequência, do sistema nervoso central para a periferia, até que a adrenal vá jogando cortisol na nossa corrente circulatória. E como que esses ativos do OCBEST contribuem para regular esse excesso de funcionamento do eixo? Há estudos muito interessantes que justificam essa parte aí. Para a liberação fisiológica, nós temos primeiro o hipotálamo, que libera o hormônio, que é o fator liberador de corticotropina, e esse fator liberador, ele vai agir na hipófise, como eu disse para vocês, de baixo para cima. Na hipófise, uma vez que esse fator liberador interferiu com seus receptores, a hipófise libera a corticotropina, ou ACTH, hormônio adrenocorticotrópico. E esse ACTH é que vai até a suprarrenal ordenar a produção de cortisol. Então, no indivíduo estressado, isso está hiperfuncionante. Os ativos do OCBEST, eles conseguem, no âmbito da hipófise, eles conseguem bloquear os receptores que reconhecem o fator liberador de corticotropina. Então, a hipófise, ela fica sem reconhecer esse hormônio. E aí, consequentemente, ela não se sente estimulada a liberar o ACTH e o ACTH baixo não estimula em grande quantidade a adrenal a produzir cortisol. Então, com isso, a gente modular essa produção. A gente consegue reduzir esses níveis de cortisol que estão trazendo tantos sintomas negativos, né? Além disso, nós temos ainda a inibição de
enzima que é capaz de transformar a corticosterona em cortisol ativo, tá? Então, é a ação multialvo sempre, né, pessoal? A fitoterapia ela é muito interessante sob esse aspecto. Ela consegue trabalhar um mesmo tema, né, ou uma necessidade em saúde, atuando em diversos pontos. Né? Ou seja, né, doutora, falamos dos 3 ativos que se complementam para a qualidade de vida total, né? Começamos lá com o sono, Herbatonin, falamos um pouquinho do Ancilés e finalizamos aqui com o cortisol. Teríamos horas e horas para continuar falando aqui, porque bem-estar sempre vai muito tempo de conversa. Mas, infelizmente, só temos um pouquinho. Mas, assim, fica o convite a todos para continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. Lá a gente sempre coloca várias informações, novidades. No nosso QR Code, acessem que vocês conseguem a literatura de todos esses produtos, conseguem algumas videoaulas e várias sugestões de fórmulas que essas doutoras maravilhosas fizeram aqui para a gente nessa junção de todos esses ativos, tá? Para que a gente consiga passar não só por esse período de pandemia, mas num contexto geral, com calma, tranquilidade. Qualidade de vida. Qualidade de vida, falou tudo, Fê. Bom, vou agradecer a doutora Fernanda. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que nos assistiram. E muito obrigada a você, Kelly, por essa excelente oportunidade de trocar conhecimento de uma forma tão dinâmica. Eu que agradeço. Tchau, doutora Patrícia.